poder ainda que por um pouco fazer parte dessa história do Terraço da Bênção, que é um manancial onde pessoas matam a sua sede, onde pessoas saem daqui alimentadas. Eu sou muito grato por esse ministério e por todos os irmãos. Vem comigo rapidinho, abre suas Bíblias, por gentileza, em Lucas, por favor. Lucas capítulo 8, um texto bem conhecido dos irmãos. Lucas capítulo 8, a partir do versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que num daqueles dias, Jesus entrou num barco em companhia dos seus discípulos e lhes disse: vamos passar para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e eles corriam perigo. Chegando-se a Jesus, os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Levantando-se, Jesus repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: vocês não têm fé? E eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este, que até manda nos ventos e nas ondas e me obedece? Amém? Senta aí, por gentileza. Aleluia! Glória! Aleluia, Jesus! Glória! Glória a Deus! Meus irmãos, vem comigo, é rápido. Estamos diante de um texto muito conhecido. É difícil pregar diante de um texto conhecido, onde diversos pregadores já pregou, diversas analogias já escutamos acerca do mesmo texto. Mas o Espírito Santo me impeliu nesse texto aqui. Mas vamos lembrar um pouco que vamos voltar e falar de Gênesis capítulo 3, a partir do versículo número 15. Gênesis 3,15 é a primeira profecia. E essa profecia não sai da boca de nenhum humano. Essa profecia vai sair da boca do próprio Deus. E o ouvido que vai escutar, contextualizando aqui, é o próprio diabo. E qual é a profecia, diácono Lastro? Que da semente da mulher iria nascer um que iria esmagar a cabeça da serpente. Pois bem, quando entendemos isso, vamos entender que todo homem de Deus, que Deus levantou no Antigo Testamento, o diabo perseguia para tentar ver quem era o tal que esmagaria a sua própria cabeça. Pois bem, quando entendemos isso, nós vamos para Gênesis, no capítulo por número 6, diz a Bíblia que Deus vai levantar agora Noé, e vai chamar Noé para fazer parte de um propósito diferente. Diz a Bíblia que Noé vai fazer parte desse propósito. A terra está em pecado. É interessante que Deus vai achar graça em Noé. Mas, quando a gente chega em Gênesis capítulo 9, versículo por número 20, Noé, ele vai se embriagar com a vinha. E é interessante porque parece que, deixa eu contextualizar, eu vejo o inimigo falando: embriagado não tem autoridade para poder pisar na minha cabeça. Pois bem, o tempo agora vai passar, e não obstante a isso, Deus agora, meus irmãos, vai levantar Abraão em Gênesis capítulo por número 12. Pois bem, Deus agora fala para Abraão: Abraão, sai da sua terra e da sua parentela e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Diz a Bíblia que Abraão vai acreditar nesse propósito de Deus. Abraão sai e vai realmente para uma terra. Mas diz a Bíblia que quando ele chega nessa terra, em Gênesis 12, versículo por número 13, vai dizer a Bíblia que Abraão vai falar para a sua mulher Sara para mentir antes de chegar na terra do Egito,
Por quê? Porque ela era uma mulher muito bonita. Então Abraão tinha medo de, por causa de Sara morrer, ele fala, mente, fala que eu sou o seu irmão. E Abraão mentiu. Então agora eu vejo, ainda continuando, contextualizando, parece que o inimigo, o diabo, está olhando e está falando, mentiroso. Mentiroso não tem autoridade para poder pisar na minha cabeça. O tempo agora vai continuar a passar, meus irmãos. E Deus agora vai levantar Moisés mediante um cenário caótico. Diz a Bíblia em Êxodo, capítulo por número 2, Deus vai poupar a vida de Moisés, pastor. E poupando a vida de Moisés, as Escrituras vão falar que Moisés, ele foi criado em toda a ciência do Egito. Não só obstante a isso, Moisés também tinha um livre acesso, irmão. Acesso a esse do palácio e acesso aos seus irmãos poderem ir visitar. Mas diz a Bíblia que em uma dessas visitas, Moisés, ele agora mata um egípcio e expõe o egípcio na areia. Bom, parece que o diabo continua a olhar e fala, assassino não tem autoridade para poder pisar na minha cabeça. É interessante que o tempo agora está passando. Deus ainda usa a boca de Moisés em Deuteronômio, capítulo por número 18, no versículo por número 15, aonde o próprio Deus fala através da boca de Moisés, no meio dos teus irmãos, levantarei um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir. Então deixa eu contextualizar para o inimigo que está imaginando, opa, ainda não é ele? Então ele ainda vai levantar alguém. Oh glória! O tempo passa e Deus agora vai levantar homens de Deus ainda. A Bíblia diz que Deus vai levantar Jonas, chama Jonas para um propósito e um projeto. Jonas vai a Nínive pregar, porque a malícia daquela cidade já subiu até mim. Diz a Bíblia que Jonas até se levanta, mas não se levanta para poder ir a Nínive. Ele se levanta para ir para Tarsis, pega uma quantia de dinheiro, paga a passagem, vai para o barco, para o porão e vai dormir. O inimigo ainda continua dando risada. Por quê? Porque desobediente, meu pastor, não tem autoridade para pisar na cabeça do inimigo. O tempo agora está passando e deixa eu correr um pouco. Deus agora vai levantar Davi. E quem foi Davi? Vou falar rápido. Davi foi um menino, um jovem, quem cuidava das poucas ovelhas de seu pai. A Bíblia vai dizer que Davi, de acordo com o contexto bíblico, era chamado um homem segundo o coração de Deus. É interessante, por quê? Porque Davi também lutou com o urso, Davi lutou com o leão. Deus levanta Davi de entregar comida para os seus irmãos para participar de uma guerra, derrota ao gigante. O tempo passa, Deus pega Davi e coloca Davi agora no trono. A Bíblia vai dizer que Deus vai engrandecer Davi de riqueza, de prosperidade. O tempo passa, mas quando a gente chega no livro de 2 Samuel, no capítulo por número 11, a Bíblia vai dizer que Davi vai se deitar com Betseba, e parece que o inimigo agora está olhando e fala, ué, adúltero não tem autoridade para poder pisar na minha cabeça. O tempo passa e parece que o inimigo está na vantagem, mas Deus agora vai levantar Isaías dentro de um cenário caótico para poder profetizar, pastor. E quando a gente chega em Isaías no capítulo 7, no versículo por número 14, Deus fala para Isaías, e o mesmo Senhor vos dará um sinal. A virgem engravidará e dará a luz ao filho, e lhe porás o nome de Emanuel, que a tradução é Deus conosco. Deus continua usando a boca de Isaías, no capítulo 9, verso 6, um filho se nos deu, um menino se nos nasceu, e o principado estava sobre os seus ombros. De igual forma que o seu nome será conselheiro, maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ô glória! Parece que é o próprio Senhor mandando um recado para o inimigo. Ô diabo, fica quietinho aí, porque a promessa que eu falei, ele vai vir, o meu filho vai vir, o meu filho vai vir. Ô glória! Aleluia! Ô glória! Aleluia! Deus já afirma a sua palavra de que o seu filho iria vir. Deixa eu correr, o tempo passa. E quando a gente chega no livro de Malaquias, você sabe tanto quanto eu, que tem algumas folhas em branco aí. Essa folha em branco aí é o período interbíblico, ou período neotestamentário, ou podemos falar de um silêncio de Deus, pastor. 400 anos Deus sem falar, sem se manifestar para com o povo. Mas é interessante aqui, por quê? Porque o inimigo está achando que está na vantagem, o inimigo está achando que está por cima. Mas aqui aparece um homem sisudo,
um homem que não tem medo de falar a verdade. Deus agora vai levantar João Batista. Aí a gente chega em Marcos, capítulo número 1, a partir do versículo número 4. João Batista aparece no deserto da Judéia, pregando o batismo de arrependimento. É interessante isso, porque João Batista, ele andava com roupas de pelo de camelo e uma dieta rigorosa de gafanhoto e mel silvestre, pastor. Seu João Batista agora aparece. Qual é a pregação de João Batista? Eu vos batizo com água para arrependimento, mas virá aquele que é mais poderoso do que eu. Digno de apaixono ou amarra sandália os seus pés. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Oh, glória! Parece que dentro de um cenário onde João Batista agora está chamando a atenção de todos e de todo mundo. Agora João Batista, ele está no deserto pregando a palavra. E os irmãos sabem tanto quanto eu que no deserto tem cobra, deserto também tem escorpião. Mas agora eu vejo tentando entender, porque a Bíblia diz que o povo saía em multidão para poder ouvir a palavra. Oh, glória a Deus! E parece que não era uma palavra da chave. João Batista não falava, você vai receber a chave do carro. João Batista também não falava, você vai receber a chave da moto. João Batista também não falava, você vai receber a chave da casa. Mas João Batista falava na sua pregação, eu vos batizo com água. Oh, glória! Mas vai vir aquele que é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo. Essa é a pregação de João Batista. João Batista está chamando a atenção, de igual forma que chama tanto a atenção, que quando a gente vai em João, no seu capítulo 1, versículo número 19, os doutores agora da lei, os fariseus, os escribas, vão mandar agora mensageiro para ir até João, para saber alguma coisa de João Batista. Diz a Bíblia que quando esses mensageiros chegam para João, vai falar acerca de João. Quem é você? Você é Jesus? Ele fala, não, eu não sou Jesus. Você é o Cristo? Eu não sou o Cristo. Tá bom, se você não é Cristo, então você é o Elias. Também não sou Elias. Tá bom, se não é Cristo e também não é Elias, então você é o profeta. Ele, também não sou o profeta. Mas parece que eles ficam incomodados com isso. Você não é o Cristo, você não é Elias, você é profeta. Quem você é? A gente veio aqui e tem que voltar com um relatório. O que você vai falar acerca de você mesmo? Aí João Batista me emociona, apóstolo, porque ele vai falar, eu sou a voz. Glória! O povo está pegando fogo aqui no altar. João Batista é a voz, oh glória! Existe alguém por aí, um tal de Henrique Cristo, que eu nem sei se está vivo ainda. Ele quer ser o Cristo, quer a glória. Existe alguém na internet que quer ser como o Elias do Antigo Testamento. Existem homens por aí no nosso meio que querem ser um profeta. Mas João Batista me emociona. Quem é você? Avisa lá para quem te mandou que eu sou a voz. Não quero ser o Cristo, também não quero ser Elias, também não quero nem ser profeta. Eu quero, rapaz. Eu sou a voz. Eu sou a voz. Eu sou a voz. E no culto de sexta-feira, para você estar aqui, também você é a voz. A voz do teu trabalho, a voz da sua casa, a voz da sua família, a voz do teu... Oh, glória a Deus. Eu quero saber só quem é a voz para poder falar da palavra de Jesus. Oh, glória, eu sou a voz. Mas é interessante que ele não é a voz dele. Porque se você ler o texto, ele vai falar assim, eu sou a voz. Não uma voz. E também não a voz. Eu sou a voz do que clama. Ele está falando, eu sou a voz. E essa voz também não é nem minha. Eu só sou um frasco. Para poder falar que ele cura, que ele salva, que ele liberta. A voz. A voz. Continua sendo a voz em casa? A voz. Continua sendo a voz no trabalho? A voz. Porque Deus não está precisando de título. Deus está precisando de alguém que seja a voz. A voz. A voz. Deus, aleluia. Oh, glória. E João Batista aparece no cenário chamando a atenção de tudo e de todos. É interessante. Porque agora, deixa eu contextualizar, João Batista está no Rio Jordão batizando as pessoas. Batiza 1, batiza 2, batiza 3, batiza 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dentro desse contexto, Jesus agora está vindo aí.
Porque Lucas capítulo 2, versículo por número 52, vai dizer que Jesus cresceu na graça, no conhecimento e na estatura, diante de Deus e diante dos homens. Chega aos seus 30 anos, onde Jesus tem que tomar posse do seu ministério. Jesus agora vai ter que ir até o Rio Jordão para poder ser batizado por João Batista. Isso aqui me faz pensar, aí você cria também uma pergunta: se o batismo de João era um batismo de arrependimento, será que Jesus tinha pecado para poder ser batizado por João Batista? Não, porque Mateus capítulo por número 3, versículo por número 15, vai dizer que Jesus mesmo fala que é para que se cumprisse nele toda a justiça das Escrituras. Jesus vai até João Batista, e deixa eu agora pensar, Jesus está na fila, e João Batista batiza 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tem uma multidão olhando para João, mas parece que quando João agora vai olhar de novo para a fila, João fica parado e não consegue falar mais nada, pensando eu. Por quê? Porque agora tem uma multidão da esquerda, de repente tem uma multidão da direita, tem uma multidão na frente, João Batista está olhando, fica parado, o povo está parado, João Batista parou de falar. Aqui se acontece o que está escrito em João, no seu capítulo por número 1, no seu versículo por número 29, aonde o próprio João Batista vai olhar e vai falar: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Parece que agora todo o holofote está em Jesus. Agora o próprio inimigo está olhando para Jesus. Então não era você, é ele. Então é ele que tira o pecado. Ele é o Cordeiro, ele é o poderoso, ele é o enviado, é ele que vai esmagar minha cabeça. Algumas manifestações aqui acontecem, os irmãos sabem. A Bíblia vai dizer que o céu vai se abrir, o Espírito de Deus desce como forma corpórea e vai repousar em Jesus. E olha a palavra que vem do céu: este é meu filho amado, glória, em quem eu me agrado. E Jesus agora vai tomar posse do seu ministério. Quando Jesus toma posse do ministério, eu fico emocionado, porque Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo por número 4, versículo 1 também, vai falar que Jesus ele é impelido pelo Espírito Santo ao deserto, pelo primeiro embate que o Senhor Jesus vai ter com Satanás. É interessante, porque o texto vai dizer em Lucas capítulo 4, verso 1, que já foi lido aqui, que Jesus não estava pela metade, não estava com 10%, 20%, mas Jesus já estava cheio do Espírito Santo. E quando você vai para o dicionário, o termo cheio aqui significa você tentar acrescentar e não caber mais nada. Jesus já está em uma plenitude, em um deserto agora. Pois bem, a Bíblia vai dizer que o inimigo agora vai se apresentar para Jesus. Eu vou correr aqui, mas eu preciso dar essa aplicação. A Bíblia vai dizer que quando ele se apresenta, depois de 40 dias e 40 noites em jejum, Jesus sentiu fome. E olha como é que o tentador vai se apresentar para Jesus: se és tu o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mas como assim, se és tu o Filho? Oh, glória! Mateus capítulo 3, versículo por número 17, foi a voz que veio do céu: este é o meu Filho, em quem eu me agrado. É interessante isso aqui, porque a voz que veio do céu está dando a afirmação que ele é o Filho. Mas por que Satanás está falando: se és tu, manda que essas pedras se transformem em pães? Me fez pensar um pouco, porque quando Jesus veio, os irmãos sabem tanto quanto eu, que ele veio na sua forma de carne. Ele veio na sua forma de carne. Então o inimigo está olhando para ele, não está conseguindo reconhecer o Jesus que ele tem familiaridade. Qual o Jesus que ele tem familiaridade? É o Jesus que está descrito lá em Apocalipse, no seu capítulo por número 1, a partir do versículo por número 12 em diante, quando o apóstolo João está na ilha de Patmos, já tem cerca mais ou menos de 89 anos. A Bíblia vai dizer que quando o apóstolo João vai olhar e vai ver o Cristo glorificado, e o que ele vê? Vestes talares que vão até o pé. No seu peito tem um cinturão de ouro, seus olhos são como chama de fogo, seus pés como latão reluzente que saiu da fornalha. Olha, o seu cabelo é branco como a lã, juntamente com a sua cabeça. A Bíblia também vai relatar também que da sua boca saiu uma espada de 2 gumes e a sua voz é como que de muitas águas. Então parece que agora o próprio inimigo está olhando e está vendo: olha, eu não estou
vendo glória, eu não estou vendo poder, eu não estou vendo majestade. Tu és o Filho. É interessante que Jesus sabe quem é a sua própria identidade. Porque Jesus me ensina, e eu compartilho com os irmãos, que quem sabe quem é não precisa impressionar ninguém. Por quê? Mateus capítulo 3, versículo por número 16, veio a voz do céu, este é. Mas o próprio inimigo está falando, se tu és o Filho, mas o este é já fez de cima. Aí eu pergunto para você fica com este é que vem do céu, ou se tu és que vem do diabo? Ô glória! Bota uma coisa na tua cabeça, rapaz. Você não precisa provar nada para ninguém, porque é o próprio Deus que te levantou, é Deus que te sustenta, é Deus que te levanta, é o próprio Deus que está na frente desse ministério, rapaz! Jesus. Oh, glória a Deus! Glória, glória, glória! Oh, Jesus! Aleluia! Glória! Glória, glória! Bendito e eterno! É o próprio Deus que está na frente do ministério. Jesus entende que ele não tem que provar nada para o diabo. A autoridade é com ele. Ele é o Criador. Ele faz, ele pode, ele entra, ele pega, ele opera. Porque Jesus entende que o poder é dele e ele faz todas as coisas. Aleluia! Glória! Tempo passa, a gente entra no texto agora, a qual eu tomei a leitura. Jesus, quando toma posse do seu ministério, ele vai para o grande sermão da montanha. Mateus, quando vai relatar esse grande sermão, ele fala capítulo 5, capítulo 6, no capítulo 7. São lições valiosas que o Senhor Jesus fala para a nossa vida. Hoje, quando a gente chega em Lucas, capítulo 8, versículo por número 22, eu vou correr. A Bíblia vai relatar acerca dessa passagem. Jesus no barco enquanto vem uma grande tempestade. Isso aqui é interessante para mim poder fazer pensar. Por quê? Porque Jesus agora, depois de uma maratona de ensino, vai chamar o colégio apostólico agora. E Jesus vai dar uma ordem para os discípulos. Entra no barco, porque nós vamos passar para a outra margem. Agora eu quero que os irmãos entendam uma coisa aqui. Esse mesmo texto aqui, ele tem mais em outros dois. Em Lucas, no seu capítulo número 8, 22, em Marcos, no seu capítulo 4, versículo 35 diante, e também vai ter em Mateus, no seu capítulo número 8, versos 23 em diante. Mas isso aqui me faz pensar. Por quê? Porque Jesus, quando ele entra dentro do barco, vem comigo, é rápido, quando Jesus ele entra dentro do barco, Jesus está entrando dentro do barco como líder. Jesus ele entra dentro do barco como líder. E quando ele entra no barco, juntamente com os discípulos, ele chama os discípulos e libera uma palavra. Passemos para a outra margem do lago. E nós sabemos que Jesus não é mentiroso. O que Jesus está querendo dizer para os discípulos é que, independente da circunstância do que vai acontecer no trajeto, eles iriam passar para a outra margem. Mas isso aqui me faz pensar, porque Marcos, capítulo por número 4, versículo 35, vai falar acerca da mesma história. Mas existe uma cultura local aqui, meu apóstolo, entre os pescadores da época. E que cultura local é essa? Que cultura local é essa aqui? Era que quem entrasse dentro do barco e essa pessoa não soubesse nada de embarcação, dava para essa pessoa um travesseiro, para essa pessoa poder ir para a polpa do barco, poder ir descansar. Porque você sabe tanto quanto eu que na embarcação existe a proa, que é a parte da frente, e a polpa, que é a parte de trás. Jesus agora entra como um líder dentro do barco. Mas por não entender de embarcação, agora é o que? Deixa eu contextualizar. De repente Pedro, André, João pega um travesseiro e fala: Senhor, descansa lá, porque a maratona de ensino foi grande. Descansa e deixa a embarcação comigo, deixa a embarcação com o André, deixa a embarcação aqui comigo, com o Pedro aqui, deixa com a gente o controle da embarcação. Jesus agora vai para a polpa descansar. Jesus agora está dormindo agora. E é interessante porque quando Jesus entra como um líder e eles dão um travesseiro para Jesus poder ir descansar, de acordo com Marcos capítulo 4, verso 38, Jesus está descansando na polpa. E isso aqui me faz pensar um pouco. Por quê? Isso aqui me faz pensar um pouco. Por quê? Porque Jesus agora está dormindo. A viagem acontece.
uma palavra já foi liberada. Existe já uma palavra no mundo espiritual. Jesus agora está dormindo e Pedro, juntamente com os outros, deixa eu contextualizar, estão no controle da embarcação. Mas diz a Bíblia que vai vir sim uma grande tempestade. E quando eu falo acerca de tempestade, eu falo acerca de ventos. E existem 3 tipos de ventos que eu queria falar aqui. Existe a brisa, que é o vento suave. Existem ventos alísios, que são ventos fortes e constantes. E também existe o ciclone. Ciclone é aquele que vem para destruir, para acabar, para poder matar. De repente, na brisa, Pedro conseguiu dominar a situação. De repente, nos ventos alísios, que são ventos fortes e constantes, Pedro conseguiu agora dominar a embarcação. Mas agora a Bíblia vai dizer que vem um vento diferente. E esse vento diferente está fazendo com que Pedro agora perca o controle. E isso aqui me faz pensar, porque onde é que está acontecendo aqui? Eles estão aqui no mar da Galileia, no lago de Genezaré, que propriamente pensando não era um mar, mas era um lago. Um lago que tinha mais ou menos 19 quilômetros de comprimento, por 12 a 15 de largura, ficava aproximadamente 200 metros abaixo do nível do mar. Aqui, de acordo com a superfície, por causa do verão, ficava aquela superfície quente. O próprio lago de Genezaré era cercado por rochas. Isso implica dizer que quando via-se o vento de fora, formava-se rodamuinhos que agitavam as águas. E propriamente dito, estudiosos vão afirmar que as ondas chegavam de 2 a 3 metros de comprimento. Agora, é esse aqui que é o cenário da morte. Um cenário complicado, um cenário onde o próprio Pedro agora assumiu o controle da embarcação. Pedro agora assume o controle da embarcação, contextualizando, falando. André assume o controle da embarcação. A água está entrando, parece que os discípulos agora vão morrer, mas agora ele tem que tomar uma atitude. Acorda aquele que não sabe nada de embarcação. Acorda ele porque ele tem que resolver. Deu um travesseiro para Jesus poder dormir, mas acorda Jesus lá. Por quê? Porque ele tem que tomar o controle dessa embarcação novamente. E eu deixo liberar isso aqui para a nossa vida. Tem coisas que estão dando errado na nossa vida, é simplesmente porque pegamos um controle que não é para estar na nossa mão. E hoje eu quero compartilhar contigo que é a noite que você devolver o controle para a mão dele, rapaz. Devolve o controle para a mão de Jesus. Devolve o controle para a mão de Jesus. É por isso que tem coisas que não dão certo na nossa vida, porque o controle está na nossa mão. O controle da família está na minha mão, vai dar errado. O controle do projeto está na minha mão, vai dar errado. O controle do meu sonho está na minha mão, vai dar errado. O controle do propósito da loja está na minha mão, vai dar errado. O controle do meu ministério está na minha mão, vai dar errado. Mas quando eu boto na mão de Jesus, o sucesso é garantido. O sucesso é garantido. O sucesso é garantido. Devolve para Jesus o controle nessa noite, rapaz. Ô glória! Devolve para Jesus o controle da tua vida. Devolve para Jesus o controle do teu projeto. Devolve para Jesus, porque é Ele que tem que estar no controle e não você. Devolve para Jesus o controle. Devolve para Jesus o controle. Devolve para Jesus o controle. Oh, glória. A Bíblia diz que Jesus ele vai se levantar. E quando se levanta Jesus, ele vai repreender o vento e agora vai repreender a água fica calma, o mar fica calmo e o vento fica aquele vento tranquilo. Mas isso aqui me faz pensar, porque o levantar de Jesus implica-se em autoridade do mesmo. Pois bem, quando eu vou para o texto paralelo de Mateus capítulo por número 8, no versículo por número 23, vai falar no versículo por número 24, e levantou-se uma grande tempestade. Mas é interessante, porque o versículo 26 de Mateus capítulo 8 vai dizer que e se levantou Jesus. Então isso implica em falar que o vento só é vento enquanto Jesus não se lê? Tem gente que entendeu esse mistério. Glória! Glória! Eu entendo que a enfermidade só é enfermidade quando Jesus não se lê. Oh, glória! A porta só fica uma porta fechada enquanto Jesus não se lê. Oh, glória! O projeto só não dá certo enquanto Jesus não se lê.
levantar para poder resolver. Mas quando ele fica de pé, oh glória, oh glória, ele passeia em cima da enfermidade. Ele dá um pontapé na porta que está fechada. Oh glória, ele entra com a providência na sua vida. Por quê? Porque ele decidiu se levantar para poder resolver. Oh glória, oh glória. Existe um detalhe aqui também. Os discípulos conheciam Jesus. De certa forma, Jesus ainda tinha uma lição para poder passar para os discípulos. Por que, Diácono Anjo? Lição essa? Pois bem, vamos para a Bíblia. Diz a Bíblia que Jesus ele tem autoridade sobre a morte. Prova isso quando ele entra dentro da casa de Jairo, toca na filha de Jairo, e a filha de Jairo agora vai ressuscitar. Porque Jesus, ele é o doador da vida e tem controle sobre a morte. A Bíblia vai dizer que Jesus também sai de Cafarnaum, vai para o vilarejo de Naim. E dentro desse intervalo, eu estou falando de 25 a 30 quilômetros aqui de extensão. Jesus vai andando, para na porta da cidade, interrompe o cortejo fúnebre. Diz a Bíblia que ele toca no caixão, mas eu não acredito. Para mim, Jesus toca no menino. E quando toca no menino, o menino agora vai ressuscitar. Por quê? Porque Jesus é o doador da vida. E ele tem controle sobre a morte. Oh, glória a Deus. É interessante por quê? Porque o próprio Jesus vai falar em João, no seu capítulo por número 10, versículo por número 18. Jesus mesmo fala: ninguém pode tirar a vida de mim, mas eu a dou por livre e espontânea vontade. Tenho autoridade para dar e para reavê-la de volta, porque esse mandato recebi de meu Pai. Jesus é o doador da vida e tem controle sobre a morte. Jesus também tem controle sobre as enfermidades. Mateus capítulo por número 1, versículo por números 1 a 3, vai dizer que quando um leproso se prostra diante de Jesus, Jesus vai tocar nesse leproso e o leproso vai ficar purificado. Por quê? Porque Jesus tem domínio sobre as enfermidades. A Bíblia também vai dizer que quando Jesus entra dentro da casa da sogra de Pedro, ela está com febre. Jesus toca nela e a febre vai embora. Por quê? Porque Jesus tem controle sobre as enfermidades. A Bíblia também vai dizer em João capítulo 5, quando Jesus vai no tanque de Betesda e vai dar movimento a um paralítico. Por quê que Jesus dá movimento? Porque ele tem controle sobre as enfermidades. A Bíblia vai dizer em João capítulo por número 9, quando foi falado aqui, que Jesus vai dar a visão no céu de nascença. Por quê? Porque Jesus tem controle sobre as enfermidades. E o próprio Isaías fala no capítulo 53, versículo por número 5, e ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus tem controle sobre as enfermidades. É interessante, por quê? Porque Jesus também tem poder sobre os demônios. Marcos capítulo por número 5 vai falar acerca do demônio de Gadara. Jesus, ele vai agora entrar em Gadara, mas antes disso tinha um demônio lá, que um homem que estava possesso de um espírito imundo. A Bíblia diz que a prisão não conseguia manter ele dentro da prisão. Os grilhões, as correntes não conseguiam prender ele. A Bíblia vai dizer que ele andava de dia, de noite, azucrinando toda daquela região. Mas a Bíblia diz que quando Jesus chega, toca o pé da cidade, ele vem e se prostra diante de Jesus. Agora, por quê? Porque Jesus tem autoridade sobre os demônios. Lucas, no seu capítulo por número 10, no seu versículo por número 19, é o próprio Jesus quem fala para os discípulos: e eis que eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e em toda a artimanha do inimigo, e nada absolutamente vai nos causar dano algum. Por quê? Porque Jesus tem autoridade sobre os demônios. E Jesus também queria mostrar para os discípulos que ele também tinha a autoridade sobre a natureza, sobre o vento, sobre o mar. Jesus também queria mostrar para os discípulos que ele tinha a autoridade sobre a natureza. Acalma-te, vento, e aquieta de mar. É por isso que quando os discípulos olham para Jesus, ele vê a tempestade e fica calma, o mar fica calma, e olha a pergunta dos discípulos: quem é este? Oh glória! Quem é este
que até o vento e o mar lhe obedecem. Glória a Deus. Quem é esse? Oh, glória! Quem é esse que tem o controle sobre a morte? Quem é esse? Quem é esse que tem o controle sobre a enfermidade? Quem é esse? Quem é esse que tem o controle sobre os demônios? Quem é esse? Quem é esse que tem o controle de tudo? Quem é esse? O salmista vai falar no Salmo 24: do Senhor é a terra, a sua plenitude, do mundo e os que nele habitam. Quem é este? O anjo Gabriel, quando chega para poder dar a notícia para Maria de que ela vai ser mãe de Jesus, a Bíblia vai dizer no versículo 37, no capítulo 1 de Lucas, que o anjo Gabriel vai falar: porque para Deus nada é impossível. Quem é este? Esse é o Deus do impossível. Quem é este? Esse é o mesmo Deus que está lá em Isaías. Oh, glória! Tem gente que está entendendo. É o mesmo Deus que está em Isaías, capítulo 43, versículo 43. Ainda antes que houvesse o dia, eu sou. E não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu. Quem impedirá? Quem é este? É o Deus que opera, é o Deus que faz, é o Deus que, independente da situação, se ele operar, já era. Oh, glória! Quem é este? O próprio Deus vai falar através da boca de Jeremias, no capítulo 1, no versículo por número 19. Jeremias, vou pelejar contra você, Jeremias, mas eu serei contigo para te livrar. Quem é esse? É o Deus que te livra. Quem é esse? É o Deus que te guarda. Quem é esse? É o Deus que te protege, a tua casa, a tua família. Quem é esse? Oh, glória a Deus! Jeremias, no capítulo 18, vai falar acerca de quem é esse. Quem é esse Deus? Ele é o Deus que dá forma no vaso, de dentro para fora. Oh, glória a Deus! Ezequiel, no capítulo por número 37, vai falar acerca desse Deus, que ele é a mão que pega, coloca dentro que coloca no vaso, coloca no vale, e é o mesmo Deus que coloca no vale, que impulsiona a você se movimentar. Quem é esse? É o Deus que te impulsiona no meio do vale, te impulsiona no meio do vale, te impulsiona no meio do vale. Quem é esse? Esse é o Deus das causas impossíveis. Oh, glória! Esse é o Deus das causas impossíveis. Deus, Pai, aleluia! E eu entendo que o controle não pode ficar na minha mão, tem que ficar na mão dele. Eu entendo que quando ele se levanta para resolver. E eu também entendo que ele tem controle absoluto sobre a morte, sobre as enfermidades, sobre os demônios e sobre o tempo. Aí a pergunta é: quem é esse que faz? Quem é esse que opera? Quem é esse que entra onde eu não entro, pega o que eu não pego, faz o que eu não faço? Quem é esse que toma a tua causa, que te protege, a sua casa, a sua família e a sua vida? E a pergunta é: quem é esse que manda e tudo tem que obedecer? Eu agradeço a oportunidade.